Boa noite aos nossos alunos da terceira série do ensino médio do canal Educação da Rede Seduc Piauí, né, que acompanham as nossas aulas diretamente das salas abastecidas pelo kit do canal Educação, nesse programa de mediação tecnológica oferecido aí à Seduc aos seus assistidos, né, de seus discentes assistidos. Aos nossos alunos que acompanham aí ao nosso chat, pelo YouTube, também meu boa noite, né? Afinal de contas, nós estamos sempre em transmissão ao vivo pelo nosso canal. Nós vamos trabalhar na nossa segunda aula de hoje, literatura, tá? E vamos falar da magnífica, sem sombra de dúvidas, uma das principais escritoras da literatura brasileira, aí Clarice Lispector, a mulher do nome chique, imponente, né? Muito importante aí dentro dessa representatividade. Para nossa aula de hoje, vamos falar sobre ela, até porque ela faz representação dessa ficção psicológica, intimista, né? Que seria o romance introspectivo clariciano. Destacar a importância dessa ficção urbana psicológica, intimista, metafísica, conhecer os aspectos da linguagem renovada através de autores da literatura contemporânea. Temos questões, temos atividades e muito conhecimento para fomentar com vocês através da Clarice Lispector. Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre a ucraniana naturalizada brasileira aos 3 anos de idade, Clarice Lispector. O caminho que eu escolhi é do amor, não importam as dores, as angústias, nem as decepções que eu vou ter que encarar. Escolhi ser verdadeira, no meu caminho o abraço é apertado, o aperto de mão é sincero, por isso não estranhe a minha maneira de sorrir e de te desejar o bem. Só assim eu enxergo a vida. Só assim que eu acredito que valha a pena viver. Nossa, que testemunho de vida, né? Quando ela fala que ela escolheu o amor, não importa as angústias, as decepções, quando ela diz que escolhe ser verdadeira, quando ela fala sobre o caminho, né, que ela traça, a gente enxerga a razão da Clarice Lispector produzir narrativas introspectivas. A Clarice ela tinha uma pretensão de acolher as mulheres dentro da sua representatividade. E para isso era preciso a mulher se ver na personagem. E os tipos humanos, as mulheres, todas elas, dos mais diversos contos, crônicas, dos romances por ela produzidos, foram formas dela tentar atrair a atenção dessa leitora para a sua identidade, né? E aí essa identidade, né, pulsante, sentimental, estaria atrelado à participação da escritora nesse momento em que a mulher, a partir da década de 1940 e 50, ocupa novos postos e ressignifica o seu papel dentro da sociedade. Dentro da sociedade. São muitas conquistas, conquistas ainda não tão volumosas, mas importantes nesse processo de ascensão e de inclusão da mulher na sociedade brasileira. Ela mesma, Clarice Lispector, é uma representante dessa situação, vamos dizer assim, interessante. Clarice Lispector nasceu Aya de Pinhasovna, Sovna, meu Deus do céu, que nome, Lispector, na Ucrânia. Fugindo para o Brasil, a família de Clarice Lispector, com 1 ano de idade apenas, veio se refugiar, são refugiados de guerra. Quando Clarice Lispector chegou no Brasil, a Primeira Guerra Mundial estava eclodindo ainda na Europa. E aí, esse clima de hostilidade, principalmente contra aí os judeus, esse antissemitismo, né, que passou tanto pela Primeira e foi fortemente trabalhado na Segunda Guerra Mundial,
foi a razão que fez o pai de Clarice Lispector pegar seus filhos, a sua esposa, e atravessar o Atlântico e vir se refugiar no Brasil. E aí, como era comum aos refugiados, a troca de nome, né, era importante, até para que houvesse aí a segurança física e social, cívica, né, civil, mantida aí para esses refugiados. Passa a se chamar Clarice, mas Aya e Clarice são muito parecidos. São nomes que remetem à luz, né? Aya é aquela que brilha e Clarice é aquela que clareia, né? Esse é o primeiro livro publicado aos 18 anos de idade. Perto do Coração Selvagem, a Clarice Lispector já lança à sociedade aí o produto das suas narrativas introspectivas, principalmente porque ela era uma leitora voraz da Virginia Woolf, que era uma norte-americana que tinha uma escrita muito feminina, muito contundente, muito íntima, que fazia com que a personagem feminina se desnudasse dentro das suas fragilidades, principalmente nessa investigação psicológica. Foi um sucesso, né? Porque é uma narrativa de uma pretensa adolescente aos 18 anos, mas muito bem escrita, redigida. Isso faz com que a Clarice Lispector realmente seja acolhida como uma escritora de muita qualidade. Casa-se com o diplomata Maury Gurgel, Valente, e passa a acompanhá-lo em viagens fora do Brasil. Mas mesmo assim, ela não abandona as suas atividades profissionais. E aí a Clarice Lispector, ela acaba se tornando um estereótipo de mulher da década de 40 e 50 que se capacita para ser não só aí a representante do lar, a mãe de família, a esposa, mas também aquela mulher profissional, até porque ela tinha a escrita como profissão, além do jornalismo, né? Ela escrevia por obrigação, vamos dizer assim, já que era contratada das grandes revistas brasileiras da época e também dos jornais para publicar com uma certa periodicidade contos ou então crônicas que eram oferecidas por esses canais de comunicação ao seu público como forma de entretenimento. Então, a Clarice Lispector ela acaba se tornando essa escritora que tem na sua feminilidade aquilo que seria a identidade da mulher brasileira em pleno século XX. Uma mulher que se capacita, que ocupa outros espaços que não sejam aqueles convencionais domésticos e que consegue orquestrar tudo à sua volta, né? Ou seja, ela consegue ser esposa, ela consegue ser mãe, ela consegue ser escritora, ela consegue ser profissional, ela tem essa habilidade múltipla de executar brilhantemente todos esses seus papéis. E como escritora, ela se destaca, principalmente na década de 50 e 60, quando ela alavanca a literatura levanta, né, a literatura com as suas narrativas introspectivas, tá? O questionamento do ser, no caso das mulheres, né, é uma narrativa que a gente vai encontrar a preferência da Clarice Lispector produzindo aí essas personagens femininas. Então, a Clarice Lispector, ela vem para o Brasil, ou melhor, ela produz uma narrativa chamada de intimista. Os seus textos fazem com que a gente perceba um processo de análise investigativa que as personagens de Clarice Lispector vão fazer. Muitas vezes não são intencionais essas análises, mas acabam acontecendo no momento que as personagens param para buscar dentro de si aqueles conceitos relacionados à realidade. E aí a gente vai poder analisar todos esses elementos funcionando dentro dessa possibilidade aí, dentro dessa situação. Então, a gente consegue fazer com que a Clarice Lispector se transforme dentro dessa possibilidade em uma escritora de muita sensibilidade, principalmente porque ela acaba fazendo com que essa atitude terapêutica, né, da nossa literatura faça com que a gente possa ter
aí essa representatividade, né? Essa anuência aí que os nossos autores vão ter em relação aí a esses processos de compreensão, tá? Então a Clarice Lispector ela acaba se tornando uma escritora reverenciada por esse seu romance que marca aí a essa análise psicológica em que esse inconsciente, que é onde a gente guarda muitas vezes as razões para essas situações, passem a ser externadas através da sua narrativa, demonstrando aí essas interações psicológicas, tá? Ela escreve obras importantes como Laços de Família, um livro de contos de 1960, Felicidade Clandestina, de 1971, e o seu último romance, A Hora da Estrela, 1977, ano do seu falecimento, né? Falece vítima de um câncer de útero. Isso faz com que a literatura realmente seja sacudida. A literatura de Clarice Lispector se concentra no alcance das regiões mais profundas da consciência humana. E essa tendência intimista de questionamento do ser e do estar no mundo é chamado de tendência introspectiva. A maior parte das personagens, né, do livro de contos Laços de Família, da Hora da Estrela, do livro de contos A Felicidade Clandestina, faz com que a gente possa, ou melhor, do livro A Felicidade Clandestina, né? E a felicidade clandestina, gente, é uma das temáticas que Clarice Lispector também discute com muita propriedade. Qual é essa felicidade clandestina? A leitura, né? Então, estar no mundo, né, ser mulher, ser compreendida, ser escutada, ser enxergada como a Macabeia não foi na sua existência social e física, faz com que a gente possa refletir de forma profunda sobre o nosso estar no mundo, né? Sobre as nossas questões relacionadas a essas possibilidades aí de existência. Isso dentro de uma narrativa como Clarice Lispector, né, faz com que a gente trabalhe o chamado fluxo da consciência, né? O fluxo da consciência é aquela parada que a personagem dá, que se senta, vai atrás dessa investigação íntima, em que ela necessariamente coloca à disposição do leitor todo esse todo esse rol de experiências, principalmente vividas pela personagem, que culminam com o chamado momento epifânico. A epifania é um processo de descobrimento, né? Descobrimento depois dessa investigação psicológica que a personagem vai fazer. Essa investigação psicológica que acontece no íntimo, né, naquele momento que a personagem se desloca para a sua mente, para as suas experiências guardadas no seu inconsciente, faz com que a gente investigue até chegar àquele momento em que o conceito, ou aquele valor, ou que aquela fragilidade possa ter acontecido, né, possa estar sendo representado. A Clarice Lispector diz que depois desse momento epifânico, as personagens dela podem se permitir a um ato contínuo. O que é esse ato contínuo? É um momento de felicidade, né? A felicidade, por exemplo, de uma dona de casa pode ser um dia de ócio. A felicidade, por exemplo, de uma senhora que seja uma avó de uma grande família, é que ela não seja tratada de forma vamos dizer assim, preconceituosa por ela ser idosa, né? Ou então que ela seja escutada dentro da sua sabedoria, ou seja, vamos dizer assim, merecida dentro das suas condições. Então, muitas vezes, as felicidades, né, pessoais são diferentes. E é isso que a Clarice Lispector vai propor. O ato contínuo é exatamente esse momento de felicidade. Muitas vezes, você pode ficar feliz, por exemplo, em sentar
passar uma manhã sentada numa praça, vendo as pessoas transitarem diante dos seus olhos, né? E aí depois você se levanta e volta novamente ao seu fluxo normal de vida, mas que você se permitiu esse ato de felicidade. E aí a gente vai encontrar que esse fluxo da consciência que a gente viu, que essa representação espontânea do pensamento, dessas experiências de vida, é o ponto de partida para se chegar à epifania, para se conseguir identificar o momento de felicidade que as personagens vão viver. Então, são partes importantes do romance de Clarice Lispector. Ela herda de James Joyce e Virginia Woolf, que são norte-americanas, responsáveis por esse processo, né, de se trabalhar na literatura aí essas narrativas de fluxo de consciência. E principalmente as personagens femininas, né? Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê passar. Clarice Lispector é dona desses aforismos, né? Isso aqui, gente, ó, é uma representação. Oh, perdão aqui, deixa eu colocar aqui. É uma representação do que a gente chama de aforismo, máximas, representações filosóficas, expressões, né, que muitas vezes traduzem aquilo que você está sentindo. Por isso que é cheio de post na internet com as frases filosóficas de Clarice Lispector. Tinha até tinha um site no Ceará que eles criaram no Facebook chamado Cebozinho Lispector, né? Onde ele trazia também essa mesma essência do aforismo, só que tendendo ao deboche, ao humor, né, a sátira. Era um Instagram aí de representatividade humorística, né? Mas na Clarice Lispector, essa visão que as personagens têm de si mesma, né, principalmente como uma ventania, uma brisa, faz com que a gente possa, através desse processo de aprofundamento do personagem, ir até o seu subconsciente para poder identificar as características íntimas e pessoais que as personagens possuem dentro daqueles seus reflexos, né? Outra característica que a gente já citou aqui, que Clarice Lispector apresenta com muita propriedade, é o universo feminino, né? Ela foi uma das pioneiras na escrita, na narrativa, não só a dar o protagonismo às figuras femininas, mas também de representá-las dentro das suas diversidades, né? Então, para cada alma, né, Clarice Lispector dizia que para cada mulher ela criava uma personagem, né? Personagens dentro de suas essências diferentes, né? Das suas personalidades, das suas razões comportamentais, mas todas juntas dentro de um aspecto da fragilidade, daquilo que seria esse processo de sensibilidade e humanidade. E aí a Clarice Lispector, ela trabalha com essa mulher, não é uma mulher difícil de se encontrar. Primeiro, por que que ela não é difícil? Porque ela está no dia a dia, está do seu lado. Ai, meu Deus, é você agora, né? É uma personagem do cotidiano, é uma mulher comum de família, no trabalho, da sociedade. É uma mulher que descobre a independência, os dramas, os conflitos interiores, a dependência, né? Faz com que a gente possa ter todas essas particularidades femininas. Por isso que a Clarice Lispector diz: eu quero escrever para as mulheres. A representatividade feminina, né, nesse momento da década de 50 e 60, alcança uma excepcional escritora que trabalha esses aspectos aí importantes e significativos, tá? Uma das obras mais importantes de Clarice Lispector foi seu último romance. Inclusive, ela disse, olha, eu estou preparando a última personagem. Ela dava muitas entrevistas, né? Ela era sempre consultada na época que a televisão surge, na década de 60 e 70, principalmente na década de 70, para comentar
a respeito dessas situações, né? E a Clarice Lispector escreve a última narrativa, dizendo que era a última mulher que vai representar todas as mulheres que ela havia descrito e que ela acredita que seria a sociedade. Ou seja, era a Macabeia, é a síntese da mulher na sociedade que a Clarice Lispector descreve em 1977. E aí você não pode esquecer de uma coisa, né? Clarice Lispector, ela vem de uma época e literária em que o universalismo é sempre pontuado. Então, quando a gente conhece a nordestina Macabeia, de A Hora da Estrela, uma jovem de 19 anos, franzinda, órfã, pobre, né? A pobreza dela não é só física, é uma pobreza também existencial. Ninguém quer Macabeia perto de si. E aí a gente vai poder perceber que a existência da Macabeia é ignorada até por ela mesma, porque ela não consegue se enxergar, porque ela também não consegue se incluir. Ela não vê a inclusão, nem a empatia, nem a proximidade, nem a vida ser positiva a ela, né? Perde os pais, é maltratada por uma tia que é atrás do interior e a transforma numa escrava doméstica, se liberta daquela casa sobre a praga da tia, dizendo que ela estava sendo ingrata, mas que na verdade ela estava cansada de ser explorada, mas que queria, sim, também, quem sabe, é um direito dela, a felicidade, né? A felicidade de ter um emprego, a felicidade de ser reconhecida, a felicidade de constituir um relacionamento, né? A felicidade pessoal, as várias felicidades que as mulheres têm direito, né? E aí ela vai para o Rio de Janeiro e acaba aí arranjando um emprego de datilógrafa, né? E aí ela se apaixona, né? Melhor, ela acaba sendo aceita porque o emprego é tão miserável, paga-se tão mal naquela repartição, principalmente naquela função, que somente uma pessoa assim que não conhecesse essa realidade aceitaria. E Macabé é ingênua, né? A Macabé está chegando no Rio de Janeiro ali agora e não tem pretensão nenhuma de ter aí essa sagacidade desse universo urbano de pessoas que exploram a boa-fé, o trabalho de outras pessoas, tá? Ela tem um namorado, o Olímpio de Jesus, um metalúrgico nordestino que, como ela, também veio para o Rio de Janeiro ganhar vida. Só que o passado dele de crimes, né, é o responsável pelo processo de migração. E isso faz com que ele sempre tenha algo a esconder, né? E já saiba, o leitor já saiba, que ele não é uma pessoa que vai gostar de Macabeia. O que ele faz é explorar, né, o pouco que ela ganha e ainda aquilo que ela poderia ser. Uma pessoa que jogaria ele numa situação de convívio com outras mulheres, já que ela mora num pensionato, já que ela trabalha numa repartição feminina, daquela questão mesmo predadora do homem de buscar uma nova parceira, mais atraente, muito mais envolvente do que era a franzina e pobre Macabeia. Então, quando Macabeia, consulta uma cartomante, ela fica desesperada, porque a cartomante diz, olha, você vai ser uma estrela, você vai ser uma estrela de cinema, sua estrela vai brilhar. E aí ela sai, né, e morre atropelada, né? E aí a gente vai ver que somente assim a Macabeia é notada, porque várias pessoas se tornam, aí ficam em torno dela a cena, né, final, em que as pessoas chegam para ver aquele corpo que cai, aquele corpo sem vida, e de fato é o único momento em que a Clarice Lispector, em que a personagem é vista e notada pela sociedade, né? E aí a mensagem da obra é muito forte. Por quê? Porque ela fala sobre essa sociedade que oprime o oprimido e que muitas vezes não acolhe,
né? Não tem empatia por pessoas que estão fora dos padrões que a sociedade exige. Então, é uma mensagem muito forte que a Clarice manda para a sociedade no século passado, em 1977. Acolhida, generosidade, empatia, né? Senso de pertencimento, né? Nós vamos encontrar uma sociedade que muitas vezes defende esses valores, mas não atua de forma significativa. Uma ótima obra, né? O narrador em alguns momentos aparece como personagem, mas no fundo é um alter ego de Clarice. A linguagem do romance foge um pouco do seu padrão literário e é um retrato das essências das personagens femininas. Ela invoca uma questão de natureza social. Assim se mescla uma história de realismo cru e um tom poético na qual o autor não consegue fugir. A história se passa no Rio de Janeiro, a protagonista tem sua origem na região Nordeste, mas extremamente em Alagoas, mas as suas vivências transcorrem em terras cariocas. O tempo é cronológico, os eventos fluem exatamente na ordem que eles acontecem, e a intenção é reproduzir o ritmo de existência humana, começo, meio e fim, né? Dentro dessa possibilidade, tá? E aí a gente tem um filme, em 1985, sob direção de Suzana Amaral, baseado na obra da Hora da Estrela. Você pode procurar nos aplicativos de filmes, até mesmo no YouTube, e baixar aí um trecho importante dessa obra. Tem a personagem aí que representa de forma dignificante a Clarice Lispector. Vamos para as nossas atividades. Depois dessa imersão em torno da escritora brasileira, aí a gente vai encontrar as atividades. 2 minutinhos, melhor, 3 minutinhos para você fazer a leitura aí da nossa narrativa, tá? Desse trecho e das questões. Depois a gente volta para comentar, para minuciar com vocês que estão acompanhando as aulas aqui, toda essa trajetória, tá bom? 3 minutinhos.
Não tenho uma palavra a dizer, porque não me calo. Então, mas se eu não forçar a palavra, a mudez me engolfará para sempre em ondas. A palavra e a forma serão a tábua onde boiarei sobre vagalhões de mudez. A Paixão segundo JH ou GH é um romance publicado em 1964 por Clarice Lispector. O fragmento extraído da obra de Clarice Lispector apresenta, letra A, uma reflexão sobre o processo da criação literária, uma postura racional, antissentimental, triste e recorrente na literatura dessa fase, traços visíveis da sensibilidade, característica presente na segunda fase modernista, visão da autora sempre preocupada com o valor da mulher na sociedade, ou letra E, exemplos de neologismo, característica comum na terceira fase modernista. Gente, ó, nesse caso aqui, a gente vai encontrar ela falando sobre a palavra dizer. Por que não me calo? Por quê? Mas se eu não forçar a palavra, a mudez me engolfará, sempre em ondas. A palavra e a forma serão a tábua, onde boiarei sob vergalhões de mudez. Ou seja, a palavra e a forma literária é a sua salvação. Então, o que ela fala, o que ela tenta explicar, é por que ela se utiliza da literatura dessa forma. Porque, para ela, a palavra é esse momento de salvação, né? É o recurso que ela vai fazer para identificar essa possibilidade. Alternativa correta, letra A, reflexão sobre o processo de criação literária. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que não disse nada. Peguei o livro. Não, saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa? Também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abriu, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei, eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com um livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante. Olha aí a descrição que ela faz do contato que a personagem teve com o livro, né? O livro de literatura. E aí, olha, vou pedir aqui 2 minutinhos para que você analise, baseado nessa nossa leitura coletiva, qual a melhor aí de identificação dessa questão, tá? 2 minutinhos.
Dentre os temas abordados no conto Felicidade Clandestina, destacam-se a emoção vivenciada por uma menina em contato com um livro, cuja leitura era ansiada há algum tempo. De acordo com o fragmento, a menina, ao conseguir o livro, letra A, demora a iniciar a leitura por sentir medo da felicidade desconhecida, intimamente de, finalmente, poder entrar no misterioso universo do desejado livro. Letra B. Desenvolve sentimentos intercalados por frustração e euforia, por pressentir que o livro a faria perder a sua delicadeza. Perde o interesse pela história e passa a se interessar por outras atividades e por pequenas coisas no seu cotidiano, adiando a leitura. Adia o início da leitura porque se sente amedrontada diante das mudanças que o livro provocará em sua personalidade. Letra E. Por ser um livro de conteúdo impróprio para sua idade, ela o esconde, sentindo vergonha e medo de ser descoberta pela família. Bom, o que a gente vai poder observar é que ela demora realmente a iniciar a leitura. Tanto é que ela diz que guarda, finge que esquece, depois vai lá, causa essa surpresa, aí fica pensando, aí pega de novo. E aí isso tudo, gente, é um jogo, né, que ela trabalha para entrar nesse misterioso universo do livro, da leitura. É como se ela se sentisse assim, aí captada, né, por esses elementos que aparecem dentro da narrativa. Alternativa correta, letra A. Todos olharam o aniversariante compungidos, respeitosos, em silêncio. Pareciam ratos se acotovelando a sua família. Os meninos, embora crescidos, provavelmente já além dos 50 anos, que eu sei, os meninos ainda conservavam os traços bonitinhos. Mas que mulheres haviam escolhido? Que mulheres os netos, ainda mais fracos e mais azedos, haviam escolhido? Todas vaidosas e de pernas finas, com aqueles colares falsificados de mulher que na hora não aguenta a mão. Aquelas mulherzinhas que casavam mal os filhos, que não sabiam pôr uma criada no seu lugar, e todas elas com as orelhas cheias de brinco, nenhum de ouro. A raiva sufocava. Me dá um copo de vinho, disse. O silêncio se fez de súbito, cada um com um copo imobilizado na mão. Vovozinha, não vai lhe fazer mal? Insinuou cautelosa a neta roliça e baixinha. Que vovozinha que nada, explodiu a amarga aniversariante. Que o diabo vos carregue, corjas de maricas, cornos e vagabundas. Me dá um copo de vinho, Dorothy, ordenou. Um dos contos aí do livro Laços de Família. Um aspecto central da prosa de Clarice Lispector presente no texto é demonstração de um vínculo com o regionalismo literário. Letra B, exposição de um forte componente científico na narrativa. Letra C, a perspectiva intimista da realidade retratada por meio do cotidiano familiar. Letra D, o uso de personagens pitorescos no cenário rural. Ou letra E, a visão religiosa em conflito com o apego mundano do homem. Bom, vamos lá falar sobre as alternativas. Na letra A, demonstração com vínculo com o regionalismo literário. Bom, uma das coisas da Clarice Lispector é que ela prefere a prosa urbana, tá? A maior parte das suas personagens está em um grande centro, em uma cidade grande, né? E que repercute essa urbanidade, né? Então, seria a alternativa melhor a ser marcada aí. Letra B, a exposição de um forte componente científico na narrativa. Bom, esse forte componente narrativo não seria bem, porque, no caso aqui,
ela estaria condicionada a apresentar uma prosa naturalista, né? E a narrativa de Clarice Lispector é moderna, quando muito pós-moderna, da terceira fase da geração modernista, né? Então não seria uma forma da gente encontrar esta naturalidade científica. Perspectiva intimista da realidade retratada por meio do cotidiano familiar. Aí a gente tem as palavrinhas chaves, que seriam a representação de Clarice Lispector. Personagens tiradas do cotidiano, personagens que se investigam, né, de forma intimista aí através da narrativa. A alternativa correta, letra A ou letra C, né? Uso de personagens pitorescos, os personagens não são pitorescos, eles são comuns. São mulheres comuns, pessoas comuns, representantes de uma realidade comum. Visão religiosa também não é uma das marcas de Clarice Lispector, tá? Então, gente, na nossa aula de hoje de literatura, a gente trouxe para vocês todo esse conhecimento a respeito de uma das grandes escritoras do século passado, Clarice Lispector, essa ucraniana naturalizada brasileira, que produziu em larga escala durante as décadas de 50, 60 e 70 narrativas fantásticas que trabalham aí essa questão dessa literatura intimista, voltada para essa sondagem pessoal. A nossa aula termina aqui, eu agradeço a vocês a participação e o acompanhamento, e a gente se encontra na próxima semana. Tchauzinho, gente!